Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, designer de sobrancelha, design simples, aplicação de henna e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha! É a pamonha, moço! Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problema com o seu celular? Ele não liga?
antiga, tela quebrada, bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós com a chuva, 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 Senhor sobre a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Em sintonia com você! Tem na telinha ali, ó. Tem que deixar fechado. Vou fechar o meu agora, ó. Onde eu aperto? Começa. Programa Vento Sul, conectando você com Rádio Web Menorá, Facebook, Instagram, Rádio Interativa Pinhal FM 102,7. Músicas. Trocou a câmera. Notícias. Entrevistas. Somos mensagens de edificação. E muito mais você encontra aqui no seu programa. Programa Vento Sul. Vem aqui, por favor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Vento Sul. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação. É uma alegria ter a tua presença aqui conosco em mais um dia. Hoje é segunda-feira, dia do nosso quadro super especial, tema central. E nessa manhã nós teremos a presença do ministro Sérgio Roberto Alves, né, o ministro da Palavra. Também a presença do irmão Cleider, lá de São Paulo, presbítero. Teremos o irmão Pedro Augusto, líder da tribo de Naftali, em São Paulo. E o João da Graça Silva, né, que é líder da tribo de Gade, também na cidade de São Paulo. Gente, eu quero já, de antemão, desejar um bom dia para todos os nossos ouvintes que estão participando conosco por meio da Rádio Interativa Pinhal, FM 106,3 e 102,3 também. Aqueles que estão conosco assistindo a nossa programação por meio do nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe muito a sua manhã. Já pedimos, deixa o seu comentário, né? Porque vai ser de muita alegria para nós. Já temos aqui no YouTube algumas pessoas, então Roseli Fontoura, aqui de Ouro Fino, Minas Gerais, deixa o seu bom dia, Deus abençoe. Sandro Daniel Martins deixou um bom dia, irmãos, Deus abençoe. Assistindo de Louveira, São Paulo.
Bom dia para Lucilane Oliveira, deixou bom dia, Deus abençoe a todos. Santo Antônio de Jesus na Bahia. Aparecida Santos deixou bom dia, irmãos, Deus abençoe. Julia Mello participando conosco e Kelly Ferreira também. O pessoal vai entrando e deixando o seu comentário. Gente, já estamos aqui na nossa sala com a presença, né, dos nossos convidados, né? Então já gostaria aí de desejar um bom dia pro irmão Sérgio, né? Bom dia, Sérgio, tudo bom? Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos aí que vão participar do programa hoje, convidados. E bom dia aí para a audiência do programa, né, Vento Sul. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Bom dia, Cleider. Bom dia, povo de Deus. Irmãos estão animados. Segundou, né, Nicolas? Vamos lá. Dá um salve aí também pro irmão Sérgio, o Pedrão que já tá aí também. E que Deus abençoe todos nós aí nesse dia, nessa semana. Isso aí. Bom dia, irmão Pedro. Acho que ele clicou no botão errado de sair, mas tudo bem. Isso aí. Já vamos começar então trazendo o fator, né, principal do quadro de hoje, que o tema é a maior conquista humana. Qual é? Já gostaria de trazer para ti, irmão Sérgio, né, ministro, o seguinte: hoje a população, né, o mundo, as pessoas têm muitos desejos, muitos anseios, planejam muitas coisas, né? E acredito que seja uma coisa já do ser humano, né? Pensar, minha maior conquista vai ser comprar um carro, vai ser comprar uma casa, vai ser um dono de uma empresa, enfim. E acaba que desde o nosso início na vida da igreja, aqui no ministério, a gente tem recebido de Deus que o foco deve ser Cristo. Então gostaria que o irmão iniciasse o assunto já nos explicando qual é a maior conquista humana, né? Por favor. Embora sendo a maior, mas ela não tem realidade nos corações das pessoas. A maior conquista que o homem pode almejar não é a salvação. Todos pensam que é a salvação, né? Mas na verdade a maior conquista é estar no reino de Deus, né? Fazendo tudo o que Deus manda e deseja para que eu desfrute da salvação. Então nós, os cristãos, sempre botamos as coisas fora da ordem, né? E é por isso que dentro da igreja, no corpo de Cristo, há uma confusão tremenda e ninguém entende às vezes por que está ali, o que tem que fazer, ou como é que vai ficar, como vai ser o meu futuro, porque o cristão vive mais perdido, sem referencial, e nem no mundo e nem no reino ele se acha, né? Porque ele está destoando completamente da linha de pensamento divino. Ele quer seguir o caminho dele, a emoção, o pensamento, os planos. Ele acha que tudo que aprendeu no mundo é aquilo que deve guiá-lo, é aquilo que deve supri-lo. Ele acha que vai se auto-salvar na Terra, né? Então ele briga, ele xinga, ele compete, ele faz de tudo para manter a sua linha de pensamento, sendo que ele está perdendo o tempo. E ali em Mateus 6,33 diz que é para buscar o reino em primeiro lugar, não é a minha salvação. Minha salvação é consequência da minha comunhão com Deus, da busca de Deus, né? Então a gente inverte as coisas aqui na igreja porque não temos entendimento da realidade, porque dentro da nossa cabeça não tem a ordem divina, tem um jogo de interesses particulares que a gente quer colocar Deus nos nossos planos, sabe? E o cristão vive sem referencial no reino, desde que nasce, ele não procura saber qual é o foco principal da vida dele aqui e por que ele está aqui. Ele nem está aqui porque ele veio, ele quis. Ele está aqui porque alguém chamou ele, que conhece tudo, que sabe tudo, e deu o melhor para nós e nos colocou num caminho que é a consumação de um projeto divino,
Né? Por que Deus salvou? Muitos pensam, por que Deus salvou o homem? Porque odeia Satanás e quer julgar Satanás. Não é porque você é muito bom. Não é que você é especial. Né? Lá na terra de Canaã, por que Deus deu aquela terra para os israelitas? Porque eles eram bons e mereciam? Não. Não. É porque Deus queria julgar o diabo, Satanás, o império das trevas. E quando Deus tira do diabo, dá para os seus filhos. Porque o diabo usurpa, rouba, e o Senhor vai lá e pega de volta para os filhos. Né? E hoje no mundo, em vez de eu entregar, pedir para Deus me abençoar e me guiar, eu quero fazer as coisas. Aí a igreja fica nesse processo que não vai para frente nem para trás, e nós ficamos ali sem saber o que estamos fazendo ali na realidade. Passa um dia que a gente se sente bem, passa 3 dias com medo, passa 3 dias com pânico, e assim vai a vida do cristão. O cristão não desfruta de Deus, porque ele é guiado pelo seu egocentrismo, pelo seu ego, entende? Ele não é guiado pela verdade. Então a maior conquista é quando você segue Deus em tudo. Quando você é ferramenta nas mãos de Deus, isso é a maior conquista. Quando tu chegar a ser uma ferramenta maleável nas mãos de Deus, onde tu sentir prazer de servir só a Deus e depender só de Deus, ali tu conquistou todo o prêmio que Deus tem para a humanidade. É isso aí. Até já gostaria de aproveitar esse momento, introduzir primeiramente o irmão João, né, para começar comentando com a gente, né, como é difícil trazer essa conquista para as ovelhas, né, por conta que cidade de São Paulo, muita gente, muitos planos, muitos projetos, muitas coisas na mente, na cabeça, e Deus não está, né, entre esses planos. Gostaria que tu começasse comentando com a gente essa parte, poder introduzir o Cristo por meio dos grupos familiares, né, para as pessoas entenderem. A minha conquista é poder servir a Deus na comunhão com Ele e não somente servir, porque servir não basta, tem que estar em comunhão com o Senhor. Comenta com a gente, João. Amém, é verdade, né? Só falar de Cristo é fácil, né? Agora, Jesus falou para nós sermos testemunha dele, né? Nós temos testemunha, e ele falou, ide pregar o evangelho do reino a toda criatura. Ele falou, congregar, devemos congregar. Isso bate frontalmente com a nossa natureza, né, terrena, né? Nós não queremos fazer... Está muito na nossa carne, é muito simples, é muito fácil você fazer as coisas do teu jeito. Mas Deus não quer do teu jeito, Ele quer do jeito dele, né? E essa é uma dificuldade do ser humano, né? De colocar Cristo em primeiro lugar. É muito natural você colocar você em primeiro lugar, porque a palavra que a gente mais usa no mundo é eu, meu, é as palavras mais usadas no mundo. Verdade. Pedro já está introduzido na conversa. Amém. Agora já peço perdão aos irmãos aí, porque eu estava com uma dificuldade aqui no aplicativo do Zoom, a primeira vez que eu uso. Mas agora tá tudo ok, já tá tudo certo. Primeiramente eu quero aqui saudar os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e falar para os irmãos que é um prazer participar com os irmãos nessa manhã, né? E falar de Cristo, né? Aprender de Cristo mais uma vez. É verdade, irmãos, como o irmão Sérgio estava falando, nós falamos aqui do maior presente que Deus deu para cada um de nós, né? Mas antes disso, Jesus falou aos seus discípulos que lá em Mateus 16, 24, é muito claro, né? Quando Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me, né? Jesus está falando de se negar. É a única forma de tu servir Cristo verdadeiramente, é primeiramente tu se negar, né? Então não tem como tu servir a Cristo querendo fazer tudo que tu quer fazer, porque aí tu tem que trocar esse governo, né? Se tu não trocar o governo, tu não vai servir a Cristo, vai servir a tu mesmo.
E aí tu vai fazer tudo conforme tu queres e não conforme Deus quer. Então essa é a grande luta nossa no nosso dia a dia, para que a gente possa servir a Cristo verdadeiramente da forma que Ele quer, né, irmãos? E é isso. Então existe esse se negar. Então a primeira fase é tu se negar para tu começar a fazer as vontades de Cristo ao invés das suas. É igual o Sérgio falou do Mateus 6,33, é muito claro também, que ali fala, né, que tu tem que colocar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas Deus acrescentará. Então tudo é por fé, tu tem que ter fé que Deus vai fazer tudo por ti. Tu tem que ter fé que se tu colocar as vontades dele em primeiro lugar, as demais coisas fluirão, né? As demais coisas ele nos acrescentará. Então isso é muito claro. Então essa é a dificuldade, né? Deixar de fazer as nossas próprias vontades para fazer as vontades de Cristo. Então que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar cada dia mais para essa verdade. Isso aí. Cleider, comenta conosco, assim, tô já há muitos anos, né, aqui servindo a Deus, nesse ministério, e já a gente, conforme vem ouvindo o Evangelho da Cruz, aquilo entra às vezes como farpa nos ouvidos, né? E daí chega uma hora que, quando a gente começa a praticar, assim como foi dito no culto mundial, né? Que quando a gente começa a praticar, Deus vai gerando a humildade e a mansidão, e aí que entra as curas. Então, acho que o fator, assim, principal aí do culto mundial, né, e o ponto aqui do programa, né, que encontrar essa conquistar, né, se permitir ser usado pelo Senhor, e assim como é para ti essa vida, por conta que acredito que todos aqui, né, já passaram pela experiência de conviver no mundo, passar pela dificuldade, né, e daí Deus resgatou, e daí chega a hora que Deus te propõe, já fiz a minha parte, e tu, o que tu vai fazer? Comenta com a gente, Cleider. Não, legal, Nicolas. É importante a gente lembrar, né, que, assim, a alegria é melhor que o prazer. E a alegria só o Senhor pode nos proporcionar, né? Algo que vem do Espírito. Né? Carne, a gente tem prazer quando a gente come uma carne boa, quando a gente come um bom pão, quando a gente, enfim, toca algumas coisas naturais, né? A gente tem prazer, né? E a gente confunde muito isso, né? O prazer com alegria. E eu creio que isso é um ponto, assim, importante a gente bater um papo hoje também, nesse tema, porque eu vejo que as pessoas, assim, olhando, né, em relação ao negar-se, parece que Deus é ruim, né? Mas, na verdade, Ele quer que nós venhamos a desfrutar, né, na ordem daquilo que Ele nos proporciona, desde que estejamos posicionados, né, dentro de uma ordem, porque Deus abençoa na ordem, né? Ele vai proporcionar até os desejos do coração. Então, como é que Deus é ruim? Né? Que história é essa, né? Que voz é essa que você está ouvindo, né, que está te desanimando? É mentira. É mentira, porque o nosso Deus é fiel, é justo, né? Ele é dono de tudo. Dono do ouro, da prata, do tempo, da tua vida, do teu coração que está batendo. Ele é dono de você. Né? Porque se não fosse Deus, a gente não estava nem vivo. Então, como é que Deus é ruim? Né? Aquela vozinha que fica lá... No mundo era melhor, mentira. Olha de onde que Deus te tirou, né? De onde que Deus nos tirou, né? De um charco de lodo, de uma vida de estresse, de correria, né? Ora tomando remédio para isso, ora para aquilo, uma vida, né, enfadonha, né, sem limites e um saquetel furado. Né? Então, uma vida assim, que Deus hoje nos deu uma vida nova, né, totalmente nova através do Espírito. Né? Então, obviamente que quando, né, o irmão falava agora do reino em primeiro lugar e a sua justiça, né, como o senhor trouxe em 6,33 para nós, né, a gente precisa entender que tem uma ordem, que as demais coisas, né, serão acrescentadas. E aí quando a gente começa a ter fé, porque aí a gente tem que ser corajoso, e eu acho que esse é um ponto que tranca muito, né, porque a gente vai ter que experimentar um novo. E a gente quer fazer aqui, não, isso aqui eu sei que eu gosto, isso aqui eu sei que é bom, isso aqui eu já fiz, eu gostei, aqui eu me senti bem, eu tive uma sensação, né? E isso tudo, essas sensações, elas são químicas, né? Citocina, endorfina, adrenalina, é tudo ina, né? E é biológico isso, e parece que isso é a felicidade. Não é, excede o entendimento humano, dessa alegria aí que você está falando, que a gente vai experimentando por fé, né? E jogar assim para os irmãos aí para a gente compartilhar sobre isso, porque o povo precisa ajustar o foco, né? Precisa ajustar o foco,
Porque a gente está deixando de fazer o que é melhor, o que nos vai dar o que realmente a gente precisa, para viver na mentira, né? E recalcitrando, né? Lutando contra Deus. Então, no momento que a gente vem para o Ministério da Palavra, vem, né, para a mesa, a gente começa a perceber e aí começa a experimentar por fé, sendo forte e corajoso, por fé, pratica, né? Porque se não tem prática, não tem ação, né? Não tem ato, não tem atitude, né? E aí eu creio que nesse movimento, né, de fé, a gente começa a experimentar algo novo, né? E é disso assim que é legal a gente falar da alegria, né? Que essas experiências novas, né? Que só fazendo você vai sentir. E aí fica aí eu creio que é isso, assim, de a gente comentar hoje, né? Porque o povo anda muito triste, mas porque tá olhando pro lugar errado, tá sem alvo, né? Até deixa o irmão Sérgio aí também, né? Dar um toque para nós aí. Dá uma animada nesse povo aí. Vamos olhar para a alegria. Toda a prática, todo o exercício assim, de crescimento e desenvolvimento espiritual na igreja depende de um fator apenas, né? Você precisa desenvolver o temor do Senhor. Isso aí se ganha conhecendo Cristo. Então você tem que conhecer a pessoa de Cristo, não o Cristo doutrinário. Você tem que conhecer a pessoa viva de Cristo. Isso quer dizer que tem que ter a teoria e a prática para ter a experiência. Se você não tiver essas três coisas sincronizadas andando junto, então você vai ficar um religioso e um crente doutrinário, escritural na igreja a vida inteira, como a maioria é, né? Nós temos que ser sinceros. Então, no momento que você leva a sério esse sincronismo trinário aí, né? De conhecer doutrina, para conhecer a experiência e conhecer a pessoa, o temor do Senhor no teu coração vai aumentar e vai tomar conta. Então, quando tu tiver em qualquer experiência da vida, tu não ousa fazer as coisas independente dele, porque tu tem temor no coração. Por isso que no livro de Provérbios está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é sabedoria? Só tem. Quem tem sabedoria? Só Deus, ninguém mais tem. Quer dizer, sabedoria é aquilo que alguém vai te falar coisas que tu não sabe e nunca viu, né? E o homem tem a pretensão, às vezes, de competir com Deus. Nós fazemos isso todos os dias e a gente nem percebe, né? Claro que é de uma tonalidade de ignorância. A gente está lá tentando resolver um assunto que a gente não sabe se vai dar certo, não sabe se é o método certo, mas a gente está lá tentando resolver o assunto. E nem considera Deus. Então, essa pessoa não tem temor de Deus. Ela precisa arrumar o temor de Deus no coração, né? Ontem no culto mundial, nós pregamos ali em Filipenses 2,12, aquele versículo muito profundo, né? De que você precisa desenvolver a salvação, porque é mandamento de Deus, porque senão tu não desfruta dele, nem agora e nem depois na próxima dispensação, só na terceira daqui para frente. Porque se tu não aprendeu a temer Deus na era da graça, tu vai temer nas trevas exteriores, lá tu vai temer, lá tu vai sair aprovado, queira ou não. Aqui é só se tu quer, né? Mas lá não tem esse negócio de opção. Só tem uma. Na questão objetiva, só tem uma para marcar: vou morrer da alma. Quando a pessoa adentra na disciplina milenar, ele vai extinguir o velho homem. Isso é uma coisa que não tem a menor margem de errar, tá? Então, agora, o que é importante é a pessoa desenvolver esse temor agora, através da consagração, através da obediência à verdade, porque consagração, o produto da consagração é a obediência à verdade, dependência de Deus. Então, se a tua consagração não está gerando isso em 3 anos, em 4 anos, então você tem que se preocupar porque está errado o processo.
Se você não aprendeu a confiar em Cristo em 3, 4 anos, você vai ter que rever as coisas. Tem coisa errada. Então, a intimidade e a dependência total de Deus começa com o temor. Depois do temor, migra para uma confiança maior, e aí tu vive como amigo de Jesus. Entende? Então aí não tem mais segredo entre vocês. Vocês vão viver uma comunhão plena, realmente uma intimidade plena. E aí isso chama-se glorificação do homem. Que vai acontecer com algumas pessoas antes de partir para a glória. Então o próximo estágio depois do temor estabelecido no coração vem a glorificação. É isso aí, Nicolas. Tem os comerciais aí? Isso, daqui a 1 minuto. Antes da gente terminar, queria convidar os nossos ouvintes, né, aqueles que estão conosco já no YouTube, a deixar seu comentário, né, e aí compartilhar com as pessoas, porque só quem faz esse tipo de quadro sabe como é interessante, né, como Deus fala e faz loucuras no nosso coração. Gente, chegou a hora dos breaks comerciais, já voltamos, então fique por aí. Bom, então fique conosco. Já volto. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, designer de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha! É a pamonha, moço! Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte. E uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa.
Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problemas com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Se você procura produtos e serviços de qualidade, temos uma oportunidade incrível para você. Escaneie o QR Code que está aparecendo na tela com a câmera do seu celular e descubra ofertas especiais preparadas por nossos parceiros. Aproveite descontos únicos e condições exclusivas. Não deixe passar essa chance. Gente, para quem está nos assistindo no YouTube, né, aqueles que entraram no link do Facebook para vir para cá para o YouTube, estamos na segunda-feira, obviamente, né, mas é dia de tema central, dia desse quadro especial em que estamos compartilhando com o irmão Sérgio, né, em relação ao tema, a maior conquista humana. Qual é a maior conquista? Né, enfim, esse é um ponto super interessante, especial, né, para a gente desenvolver uma vida com o Senhor e entender o que eu estou fazendo na vida da igreja. Será que somente eu sou um cristão que somente lê a Bíblia, ou aquele que só faz oração, ou eu sou aquele que estou realmente servindo a Deus? Enfim, pessoal, temos aqui no YouTube, né, a irmã Ismara Chip deixou bom dia, Deus abençoe, Três Coroas, Rio Grande do Sul. Janaína Almeida, Bruna Simeão deixou bom dia, Celian Toaster participando conosco, Maria Helena Bordignon, Andréia de Oliveira participando com a gente. Cada um tem deixado o seu comentário, agradeço a sua presença aí. Lavínia Pacheco também com a gente, Rita Gamba participando, né, da nossa programação, Bernardo Lodi, Edson Couto, Leandro Carvalho, Emily Caroline deixou bom dia, Celonia Amaral, Renata Ramos, Aparecida Santos, Luzia Costa, Kelly Ferreira, enfim, sempre tem bastante gente. Mas voltamos aqui, né, com o nosso pessoal, e gostaria já de convidar o João da Graça, né, comentar com a gente esse ponto que o ministro acabou de trazer para nós antes dos blocos comerciais, né, que a vida vale muito mais do que apenas conhecimento, né? Então temos que ter uma vida no Senhor, e a vida ali representa ar, representa tu estar presente e ser ali uma expressão verdadeira de Cristo. Então comenta conosco, João. Verdade, a vida é mais importante do que o conhecimento, porque o que nós vamos fazer aqui na Terra, né? For só parar, comer, beber e dormir, como está escrito na própria palavra, seria um dos infelizes dos seres humanos aqui na Terra. O nosso foco é Cristo, nós temos que mirar Cristo, e é em direção dele que a gente tem que fazer, a gente tem que se negar para que a vida entre em nós, né? Porque a vida incriada, ela entrando em nós, né? Nós temos vida em abundância, nós temos o que falar, o que levar para as outras pessoas, né? Vida, e não só conhecimento.
que conhecimento mata. E a vida é o que edifica. Amém? Pedro, já comenta com a gente aí. Irmãos, eu quero aqui compartilhar, Nicolas, uma palavra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Onde Cristo disse assim para Paulo: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E lá no 10 está escrito, porque sou fraco, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Então nós estamos falando do maior presente que Deus deu para nós, né? Deixou aqui para nós. E o Sérgio, ele passou muito bem na abordagem dele inicial, mas eu queria aqui falar para os irmãos que esse versículo me chama muita atenção quando nós falamos da graça de Cristo, né? Porque se você analisar bem, se a gente ver bem, a graça de Cristo é a verdadeira habitação do Espírito Santo de Deus, né? É a expiação de Jesus sobre cada um de nós. Então, o fato de Jesus, de Deus deixar a graça para nós, é um presente maravilhoso. Né? Porque se tu não tiver essa habitação de Cristo, tu não vai ser nunca guiado por Cristo, né? Então, eu creio que no início, sabe, da minha trajetória aqui no ministério, eu estava participando de um congresso lá em Barueri e ouvi os testemunhos dos irmãos, né? A parte dos testemunhos. E ali, depois dos testemunhos, o Sérgio entrou e falou assim: irmãos, é importante que os irmãos venham aqui e eles falem de aquilo que Deus já fez nas suas vidas, as experiências que tu tem tido com Cristo. E aí o Sérgio falou uma coisa que, sabe, eu não tinha nenhum entendimento, ainda quase não tenho um pouco, mas na época eu não tinha, era praticamente zero. Então o Sérgio falou uma coisa que entrou aqui na minha mente e eu guardei para mim. Quando você vai testemunhar de Cristo, muitas vezes nós, sem entendimento, falamos só das coisas, das conquistas, né? É de uma cura que Deus te dá, às vezes é uma bênção material que Deus te proporciona. Então, às vezes, sem entendimento, nós mencionamos essas coisas. Mas, na verdade, o maior presente, a maior dádiva que Deus nos dá é a graça, né? Porque aí é através da graça que nós temos a verdadeira habitação do Espírito dentro de cada um de nós. É dessa forma que nós somos condicionados a ser dirigidos pelo Espírito. É só através da graça, né? E através da graça nós onde o Espírito ele vai nos movendo, ele vai tirando as nossas vontades, colocando as vontades de Cristo, né? Então nós podemos entender que o maior presente de Deus é exatamente isso, porque através da graça, através dessa expiação do Espírito Santo de Deus, é que ele vai nos proporcionando o melhor que ele tem para nós, né? Porque se nós não tivermos a habitação do Espírito dentro de cada um de nós, de que adianta? Tu é zero. Tu não tem o Espírito Santo de Deus, tu nunca vai conhecer Cristo se tu não tiver ele habitando dentro de ti, né? Então, gente, olha só que presente maravilhoso que Deus nos deu, a graça, né? E se a gente for voltar um pouco mais, a gente vai ver aqui outra coisa muito importante, outra passagem muito importante, que está lá no livro de João 3, no capítulo 3, no versículo 16, onde fala do amor de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Mas tenha a vida eterna. Olha só que maravilhoso, olha o que Deus faz por nós, né? Deu seu único Filho para que a gente pudesse não perecer, né? Para que a gente pudesse ser salvo. Porque no 17 fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Ou seja, Cristo não veio para julgar o mundo, veio para nos salvar. E aí nós recebemos outro presente, que é a salvação, através da graça, através dessa habitação do Espírito. Então, olha só, gente, antes de te mencionar todas as coisas materiais terrenas, tu já ganhou tudo. Tu já ganhou a graça, tu já ganhou a salvação, tu já tem a habitação do Espírito Santo dentro de ti. Irmãos, olha o que Deus já fez por nós. Aí nós temos apenas que fazer o quê? Obedecer, né? Seguir a voz do Espírito, somente isso. Sabe, irmão?
Porque senão tu vai ser aquele crente cheio de conhecimento da letra. Aí tu vai conhecer a letra, a Bíblia, de trás para frente para trás, mas tu não vai colocar em prática aquilo que Deus está te ensinando, aquilo que nós aprendemos toda vez que nós acessamos a verdade de Cristo. Sabe? Aí onde está o ponto crucial. Sabe? É como falou lá em Filipenses 2:12, lá do Sérgio, falando com o culto mundial, que adianta conhecer e não praticar. Sabe? É vazio isso, né, irmãos? Então, quando tu conhece, tu começa a praticar, tu começa a ser guiado pelo Espírito. Então é isso, irmãos. Para mim, a maior presente de Deus é a graça que Ele dispensou sobre cada um de nós, né? Pelo seu infinito amor e misericórdia. Amém, irmãos? É verdade. Então, eu já gostaria de fazer uma pergunta para o irmão Sérgio, que é assim, um dos pontos ali trazido no culto mundial, né, que tem tudo a ver com o que o irmão Pedro falou agora, né, que hoje o cristianismo traz para as pessoas, assim, se a gente perguntasse na rua, tu conhece Jesus? Conheço. Tu já teve experiência com Jesus? Muitas, mas assim, nem nada no cristianismo ensina as pessoas. Você conhece realmente Jesus como uma pessoa dentro de ti, uma pessoa que tem um domínio, tem um governo, é o teu Senhor, enfim. Porque hoje o cristianismo ensina que Jesus apenas abençoa, apenas dá. Só que a gente não faz nada para ter uma vida com Ele. Então gostaria de trazer para ti, ministro, assim, essa questão. Quem é Cristo? Porque eu tenho que ter uma visão de quem Ele é para eu começar a confiar nele. E isso é uma falta nossa, né, como pessoas, de conhecer de verdade quem é Jesus. Absolutamente assim, ó. Se perguntar na rua, tu conhece Cristo? Todos os cristãos vão dizer, sim, conheço, mas não deixa Ele mandar em mim. A verdade é essa. Ainda não consegui deixar Ele mandar em mim. Quando é que tu busca Cristo? É quando eu estou apertado na vida. Estou com algum problema. Então, as respostas gerais do cristianismo seriam essas para nós. Porque eu vivo há 35 anos essa vida aqui da igreja. Então eu conheço o que nós pensamos a respeito de Cristo. E conheço as experiências que nós temos. E vejo assim que a nossa participação no reino, ela é egocêntrica. A gente só olha o nosso lado. Nós não estamos ainda suficientemente trabalhados pela palavra e pela cruz para fazer com que o nosso ego caia por terra e a gente abra mão de nós mesmos, falou o Pedro aí, nos negando para Jesus guiar a nossa vida. A gente não conseguiu isso ainda, a gente tem que ser honesto. A gente levanta de manhã pensando como resolver as coisas pelo nosso próprio modo e capacidade humana. Você nunca leva a sério assim, ó, de sentar assim com a palavra, num espírito de oração e dizer, Deus, minha situação é essa e eu preciso de uma inspiração, preciso de uma revelação, preciso de um guiar do teu espírito e esperar com seriedade Deus fazer alguma coisa. Porque se você vai fazer por tua conta, o Senhor deixa. Mas vai ter resultados negativos no retorno. Porque tudo que você faz de forma humana não foi Deus que fez. Né? Foi nós que fizemos. E a gente tem um hábito de fazer as coisas por nós. Mesmo se não dá certo, a gente culpa Deus, que não nos abençoou. Não nos abençoou. E a gente fica até assim, não magoado, mas triste. Estou na igreja há tantos anos, estudo a Bíblia, vou nos cultos, faço isso, faço aquilo. E aí, agora que eu precisava que Deus me desse essa bênção, não deu. Mas Deus não tem culpa. Você agiu independente dele. E ele não contende com a tua alma nesta era, porque vivemos uma era do Espírito e uma era da graça. Se Deus não estivesse dentro de cada um de nós, nós teríamos todo o direito de reclamar dele. Todo direito. Se a gente não conhecesse ele. Agora, ele nos deu, ele se entregou a nós por fora, por meio da Escritura e do ministério, e se entregou
ele se ofereceu a nós como habitador. Então, que desculpa eu vou ter para dizer que eu não consigo depender de Deus? Você não pode dizer que não consegue. Você não quer depender de Deus. A gente tem que ser honesto. Porque aí, se tu sendo honesto, Deus tem uma chance de mudar o teu querer. Agora, se você não é franco desta forma com Deus, Ele não vai se meter na tua vida e vai forçar você a obedecer a Ele e a ser guiado por Ele. É isso que eu entendo dele. Então, para conhecer Ele, você tem que arriscar. Porque agir pela fé é uma vida de insegurança, é uma vida de risco constante. Mas, analisando a minha experiência, Deus nunca falhou comigo. Mesmo eu sendo pecador, não seguindo Ele em muitos momentos, mesmo assim, Ele me abençoou em tudo, me levando ao estágio que eu estou hoje. Não jogou fora e nem me abandonou, porque eu tenho falta de fé, incredulidade ou coisa parecida. Então, se você olhar para a vida de qualquer cristão, todos nós carecemos dessas experiências com Cristo que ainda não temos. Agora, só um coração franco na presença do Senhor, aberto e reconhecendo a nossa incredulidade, nossa idolatria, né? Porque o problema é a egolatria, nem é a idolatria. O cristão não tem idolatria mais, quase. Ele tem egolatria, que é a mesma coisa, mas ele não adora um ídolo lá fora, mas ele adora ele mesmo. Ele é o centro da vida dele, mesmo que o rei, o nosso rei é Jesus, que é o cabeça do reino de Deus, hoje, do reino dos céus, e a gente não deixa ele reinar, e eu sou um mero membro do seu corpo, eu não deixo ele mandar. Quer dizer, funcionalmente eu estou inutilizado aqui. Minha produção é muito pequena, perto do que poderia ser. Verdade, até aquela palavra que fala, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E até gostaria, assim, de já introduzir o Kleider nesse papo aqui, né? Comentando, tem uma palavra lá em Isaías 30, que fala, acho que Deus dizendo para Isaías, né? Vai ter uma voz que vai te dirigir, anda para a direita, anda para a esquerda, e você vai ouvir essa voz, você vai seguir. É bem assim que diz lá em Isaías. E eu acho eu já tinha lido a Bíblia outras vezes, mas agora que me abriu mais os olhos, sabe? Tu vê, vai ter uma voz que vai nos guiar, e essa voz só vai começar a falar quando a gente for submisso, né? E na verdade sempre fala, o problema é a gente ser surdo, né? Então comenta com a gente, Cleida. É princípio da autoridade. Já queria convidar todos aqui, 16 e 17 de maio, estaremos aqui com a presença do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, presente aqui na região 5, alô São Paulo região, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Imperdível, alô Brasil, você que puder receber aqui, né, direto da fonte, esse tema, nesse bate-papo que tem tudo a ver com o que está sendo ministrado hoje. E nesse mês, né, desenvolvendo a liderança, tá aí então o convite, né, 16 às 20 horas, Nicolas. E já fazendo merchan, né, irmão Sérgio? Vamos arrebanhar um pouco. Vamos lá, encher os 17 no sábado, né? Tamo junto aqui, 14h30, no mesmo hotel da última vez, aqui no Travel Inn Ibirapuera, localização fantástica, é só chegar. Nicolas, nesse bate-papo aqui tá muito legal, né? Porque a gente falou sobre muitos pontos aqui e tem um versículo aqui que me veio aqui de 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E me veio assim de que a gente tá com a mente velha querendo viver o novo. E mente velha não tá entendendo o novo, não vai tocar o novo, né? Então não tem como a gente não prestar atenção nesse processo todo que foi ministrado hoje, né? Desde o dia de consagração que o ministro trouxe, né? Tudo foi trazido pelos irmãos também, um completando o outro, complementos assim do espírito, que a gente precisa tomar essa decisão. É um corte, né? Você vai ter que fazer essa cirurgia, você vai precisar acreditar, você vai confiar, né? Tem uma mensagem até que o irmão fala, né? Que você vai para a cirurgia, você não vê
Mas você sabe que você vai sair de lá depois de X horas e vai acordar, quando acordar já tá curado, já fizeram a cirurgia. Então a gente precisa ter essas experiências assim, né, e confiar no Senhor, né. Então, é aquela história, ou por amor ou pela dor, né, porque Deus te escolheu, né, e a gente que tomou as pauladas já, a gente fica meio assim, né, eu quero saber um pouco mais dessa palavra aí para não tomar mais bordoada, né. Então, às vezes fica aquela coisa, será que a gente já apanhou o suficiente, né? E será que precisa ser sempre a base da paulada, né? Deus está mostrando para nós, está nos dando um caminho para a gente seguir, fazer, e aí vem a questão da disciplina, vem a questão, né, da prática, né? E eu acho que é isso, assim, essa renovação da mente é crucial aí, né, para a gente poder tocar, né, sentir isso que é maravilhoso. Quer comentar alguma coisa mais, ministro? Olha, eu acho que existe assim uma maneira de você ajustar a consagração para adquirir o temor, ganhar o temor de Deus, porque o temor de Deus tu não produz, tu ganha dele. Ele te proporciona sentir esse temor. Como isso acontece? Só se a expansão do homem interior começar a inundar a tua alma, senão tu nunca vai ter temor. Aí tem que saber como isso vai acontecer a nível subjetivo, a nível de conhecer a vontade de Deus e começar a praticar o que tu não gosta. Por exemplo, há muitos anos atrás Deus disse para mim que eu vivia perturbado com ira e com amargura, isso na década de 90. Eu disse para Deus, eu preciso de uma paz. Eu não consigo viver assim mais. Digo, mas eu já te dei a paz. Não, eu não estou com paz. Mas eu estou aqui na igreja, estou trabalhando, estou estudando a Bíblia. Eu quero paz. Tu promete a paz, eu quero essa paz. E ele disse, mas eu já te dei a paz, o que ele está esperando? Né? Aí ele disse assim, eu tinha um caso que eu não tinha perdoado. Um caso. Ele disse assim, perdoa. E a paz imediatamente inunda o teu coração. Aí eu digo, não. Isso eu não vou fazer. Essa pessoa, tu não tem ideia que essa pessoa fez. Eu digo, eu tenho porque eu vi tudo acontecer. E fui eu que permiti. Então, eu cheguei a uma conclusão de que eu jamais deveria fazer as coisas porque eu gosto, porque eu tenho vontade, porque eu simpatizo, que eu gosto. Não, Deus vai me pedir coisas que às vezes eu não quero fazer, e não gosto e não simpatizo. Mas tive que fazer para obter a promessa de Deus, o prêmio de Deus, que é a paz. Então, na vida cristã é assim, você tem que fazer o que não gosta. Depender dos outros, ninguém quer. Você gosta de depender dos outros? Não. A gente gosta de ser autônomo. Mas se tu não depender de Deus, tu não desfruta dele, em nenhum momento. Parece que a gente está numa fase adolescente espiritual, né? Eu que sei as coisas. Misericórdia, Jesus. Gente, nosso tempo passa rápido, né? Então, primeiramente eu vou pedir pro Cleider deixar considerações finais, logo após o João, depois o Pedro e o ministro também considerações finais. Amém. Agradecer a participação, né? Sempre é bom, né? Um bate-papo entre irmãos e falando da palavra de Deus. Não tem como a gente não se alegrar, né? A gente tocar isso e ficar assim, no norte, né? Numa direção do Espírito para praticar, né? E convidar os irmãos, então, 16, 17 de maio agora, só para lembrar que sexta e sábado será no mesmo local o encontro aqui em São Paulo, no Hotel Travel Inn Ibirapuera. Guardamos todos os irmãos aí, sejam todos muito bem-vindos para seguir esse bate-papo aqui, lá com o ministro, ao vivo, princípio da autoridade. Deus abençoe, amados. Obrigado pelo convite. Agora eu, né? Amém. Agradecer, né, o convite feito hoje, né, de participarmos aqui desse bate-papo
edificante, né? E uma coisa ficou, né? Que a alegria, prazer, porque a alegria que vem de Deus, você nem sabe porque você está feliz, mas tudo tá alegre, tudo tá bom, né? Ao passo que o prazer pode ser momentâneo, né? A verdadeira alegria, ela se multiplica, ela, além de você, ela transborda para outras pessoas, né? E o prazer, ele é individual, né? Ele é individual e ele é egocentrismo, né? Eu, né? Ao passo que a alegria, ela vem de Deus. A verdadeira alegria, ela vem de Deus, né? Pode comentar, já, Pedro. Amém, irmãos. Irmãos, conforme foi centralizado aqui no programa hoje, né, a questão do se negar, como a questão de você deixar de fazer as suas vontades para começar a fazer as vontades de Cristo através da obediência e do temor, né? Foi muito falado pelo Sérgio. E como Filipenses 2:12 fala conosco, né, irmãos? E traz uma realidade para nós, uma realidade dura, que é difícil da gente colocar ela em prática, que não obedecer a Cristo somente quando tu tá na igreja, sabe? Quando tu tá ali lendo a Bíblia, quando tu tá sendo realmente aquele cristão, mas tu obedecer a Cristo principalmente, tu ser, digamos, o retrato de Cristo, ser a expressão de Cristo onde quer que tu coloque a planta dos teus pés. Seja dentro da tua casa, seja no teu trabalho, seja no supermercado, seja em qualquer lugar que tu for, tu tem que ser a expressão de Cristo. Porque muitas vezes nós somos cristãos, mas queremos ser cristão apenas dentro da igreja. Lá é igual, é muito falado, né? Tu tá com cara de crente aqui na igreja, né? E lá fora, tu tem cara de crente, quando tu tá no teu dia a dia, tu tem sido cara de crente, tu tem levado a palavra pros oprimidos, tu tem orado pela pessoa que naquele momento tá passando um momento difícil dentro do teu trabalho, em qualquer outro lugar que seja, sabe? Tu tem dado a tua mão, tu tem, sabe, tem colocado à disposição dessas pessoas, sabe, irmãos? Então, Filipenses 2:12 traz essa realidade dura para nós, que servir a Cristo é isso, é em todos os momentos. Porque eu falei muito da graça aqui, né? E a graça que é a habitação do Espírito Santo dentro de cada um de nós, é Jesus nos espiando o tempo todo, olhando os teus movimentos, Deus sabe tudo da tua vida, tudo que tu faz, Deus vê. Então, tu não tem que ser crente só dentro da igreja. Então essa palavra, ela nos remete a uma realidade muito forte. E ontem o Sérgio, no culto mundial, ele falou a questão de muitas vezes, ou nós somos muito religiosos, ou nós queremos estar muito na liberdade. Sabe, ou tu é uma coisa ou outra. Quando tu é muito religioso, tu tá ali, tu tem que tomar cuidado para tu não se tornar um legalista. Mas quando tu tá muito na liberdade, tu tem que tomar cuidado para que tu não caia, porque, né, a palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós temos que ter essa realidade, sabe, irmão? Nem muito quente, nem muito frio. Tem que ser ali, tu tem que estar na medida certa, tem que estar moderado ali para Cristo, sabe? Nem muito e nem mais, porque senão, se tu é menos, tu se afasta de Cristo, mas se tu é mais, tu começa a ser, o egocentrismo começa a tomar conta de ti. Então tem que ser o meio termo. Então nós temos que buscar essa temperança, sabe? Esse equilíbrio. Porque Jesus era equilibrado, né? Jesus, ele foi equilibrado o tempo todo, em todos os momentos, em todas as suas aflições, Cristo mostrou equilíbrio. Amém, irmãos? Então eu quero aqui agradecer imensamente a todos os irmãos, a todos que estão assistindo, que a paz e a graça habitem em cada um de vocês, e agradeço pelo convite, foi uma honra participar aqui com os irmãos, tá? Que Deus possa nos proporcionar um dia abençoado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos e voltamos aí no mês que vem. Amém? Esquecemos aí do encontro de São Paulo. As igrejas aí começam a contratar os ônibus, né? Amém? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. E, amados ouvintes, amanhã, terça-feira, quadro Estratégias de Guerra. Deus abençoe. Em sintonia com você. Você ouviu Programa Vento Sul. Conheça
Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, design de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha! É a pamonha, moço! Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia. Que é consolidada no mercado. E oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701. Na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problemas com o seu celular? Ele não liga?
tela quebrada, bateria viciada, seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Rodrigo Santiago Instalações, aqui a mão de obra é especializada. Acabamentos, reformas, pequenos reparos, instalação de rodapé, colocação de pisos laminados, piso vinílico, colocação de portas, atendimento em Forquilinha, Criciúma e região. Faça seu orçamento, fone 489-9640-1704. Rodrigo Santiago Construções, sua obra em boas mãos. Hot Arts, Centro Automotivo Porto Seguro e Funilaria. Atendemos segurados e não segurados, serviços de manutenção e revisão para o seu carro, com garantia de qualidade e um melhor atendimento. Parte elétrica, hidráulica, mecânica, pneus e funilaria. Faça revisões programadas e manutenções preventivas. Economize tempo e dinheiro. Imperdível, 50% de desconto no alinhamento 3D. Aproveite, é por tempo limitado. Avenida Deputado Emílio Carlos, 712, em Carapicuíba. Fone 011 2865 5031. Hot Arts, funilaria e pintura. É pra você, é pra todo mundo. Nada está mais na moda do que cuidar da saúde e a Sonho Meu Colchões está aqui para te ajudar. Trabalhamos com colchões, travesseiros, tênis, chinelos e muito mais. Todos com magnetos infravermelho que auxiliam na circulação sanguínea, alívio de dores e do estresse. Consulte valores e as melhores condições de pagamento. 5199-569-6633 em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Sonho Meu Comércio de Colchões, sua distribuidora autorizada Eco7. Há mais de 15 anos no mercado, a Grife Arte Identidade Visual vem inovando a cada dia. Desenvolvemos a sua logomarca e todo o seu material gráfico, publicitário e visual. Atendemos em todo o Brasil. Entre em contato 519-8409-3964 ou 499-9985-6545. Visite nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Grife Arte, a sua identidade visual. Precisando comprar ou trocar seus óculos? A Ótica Gold tem tudo o que você precisa. Óculos de sol, óculos de grau, solar com grau, lentes de contato com grau e coloridas. E mais, atendemos você e sua família no conforto de seu lar. Agende seu horário ou venha nos visitar. 47 991 54 1130. Rua Emílio Altenburg, 110, Centro de Ituporanga. Óticas Gold, qualidade, atendimento e melhor preço.